Olá, seres de luz, eu me chamo Ellen Cruz e convido vocês a participarem de mais uma leitura do livro Atlântida no Reino das Trevas. Antes de iniciarmos a leitura, convido a vocês que ainda não são inscritos no canal a se inscreverem, deixarem um like e ativar o sininho para não perderem as próximas notificações. Gratidão e vamos iniciar a mais uma leitura. Capítulo 15. O último duelo do Vril. Após a partida dos Atlantes, que levariam a avançada cultura e herança genética de nosso povo para o mundo primevo, regressamos à capital Poseidones. Os mestres, ao chegarem lá, despediram-se cortesmente e Átonis disse-nos: Meus filhos, obrigada por nos conduzirem até aqui. Agora sigam seu rumo, pois temos destinos diferentes a cumprir. E como sinto, não nos veremos mais nesta vida, peço para refletirem sobre o fato de que o Espírito Criador é um Pai amoroso e está sempre de braços abertos, esperando o regresso de seus filhos que seguem pelo caminho das sombras. Nós fizemos um gesto afirmativo em silêncio, como crianças penitentes, e eles nos disseram, a uma só voz, antes de se afastarem: que a paz do Espírito Criador esteja com vocês. Repetimos de coração a saudação dos sacerdotes atlantes da época de ouro, coisa que não fazíamos há anos, e então eles seguiram lentamente pelas ruas tumultuadas da capital, sem serem reconhecidos. Pareciam mendigos insignificantes, por causa de suas roupas surradas da vida na selva. Assim, não causariam alarme, nem seriam descobertos por Gadeir. Mesmo porque, com a provável morte de Atlas, os antigos mestres atlantes não lhe seriam mais úteis. Nós partimos ao encontro de Arnak e Rio em uma pequena casa no campo, onde nos refugiamos de uma possível represalia de nosso antigo líder. Seria uma questão de tempo para sermos os próximos alvos de sua mira, após o desencarne do grande líder da raça vermelha. Quase 2 semanas depois, Atlas finalmente sucumbiu. O gigante vermelho era duro na queda. Lutou contra a morte como pôde, talvez na expectativa de que eu matasse Gadeir antes de sua desencarnação. Isso evitaria o extermínio de sua família, de todos os seus sacerdotes e também do seu povo. Mas não tínhamos como lutar contra todos os sacerdotes da raça branca. Eles reunidos eram certamente mais poderosos e talvez perdêssemos a única chance de obter êxito. Nem 2 dias haviam se passado da morte de Atlas e Gadeir e seus fiéis assessores invadiram a Atlântida Oriental e guerrearam abertamente contra os sacerdotes rivais. A luta foi breve, apesar do esforço extremo de Nereu e Mestor, os únicos que poderiam rivalizar com nossos sacerdotes de primeira linha. Pelo menos eles conseguiram eliminar alguns importantes sacerdotes de Gadeir. Isso foi fundamental para nossos planos. Quanto menos apoio ele tivesse, mais chance nós teríamos de vencê-lo. Contudo, em pouco mais de 1 hora, todos os sacerdotes da raça vermelha haviam sido exterminados. Gadeir matou também a esposa de Atlas e suas filhas, com o objetivo de não deixar sucessores como poder sobre o 5º elemento entre os vermelhos. O domínio do Vril não era algo genético. Mesmo assim, ele não quis arriscar. Talvez algumas de suas filhas pudessem desenvolver no futuro aquele poder incrível que Atlas concentrava com tanta facilidade em suas mãos, e certamente desejaria vingar a morte do pai. Gadeir acreditava que reinaria por longos anos sobre toda a Atlântida. Os dragões lhe haviam prometido tal feito, e ele não acreditava no fim trágico de que tanto eu o alertava. Galeato então aproximou-se e perguntou:
Exterminaremos a raça vermelha agora com o Vril? Gadeir sacudiu a cabeça de forma negativa e falou com sua voz cada vez mais cavernosa. Não, nós utilizaremos o Sol Negro. Nossas pesquisas indicam que já é hora de realizarmos um teste definitivo com essa fantástica força destruidora. Galeato sentiu um leve arrepio na coluna e protestou. Mas, mestre, a energia desprendida em um colapso de antimatéria é imprevisível. Podemos determinar destruindo todo o continente e, quem sabe, o mundo. Se usarmos o Sol Negro contra os vermelhos, no mínimo, toda a natureza da região morrerá, causando grave desequilíbrio em nosso ecossistema. O ser sinistro se aproximou de Galeato, olhando-o firmemente, com seus olhos apagados, e finalizou a frase com uma sombria risada. E quem se importa com isso? Galeato retrucou, tentando evitar o pior. O Vril é mais seguro. Conhecemos as implicações de sua utilização. O Sol Negro é imprevisível. Não temos como saber qual será o desfecho de seu uso. Gadeir virou-se para ele e respondeu, com profunda irritação: só saberemos o resultado se o utilizarmos. Eis o grande momento para isso. Galeato silenciou, preocupado com a loucura de seu líder, mas preferiu não contrariar. Eles então retornaram para Poseidones, com o objetivo de executar a terrível experiência. Gadeir sempre foi fascinado pelo poder impressionante das armas de destruição em massa, tanto que durante a Segunda Guerra Mundial apoiou diretamente do astro o trabalho dos nazistas para a elaboração da bomba atômica. Como já afirmei, quase todas as iniciativas do Terceiro Reich tiveram a inspiração direta de Gadeir e seus assessores, Galeato e Pasteur. Eles aproveitaram que a cúpula do nazismo era ocupada pela reencarnação de antigos atlantes capelinos, sacerdotes do Vril de segunda linha, para intuí-los a realizar um projeto semelhante ao que tentaram implantar em Atlântida. A bomba atômica nada mais era do que a versão primitiva do projeto Sol Negro, dos magos negros atlantes. A colocação em prática do processo de fissão nuclear, resultando em uma consequente reação em cadeia, bem como todos os demais processos para materializar a tese da bomba atômica, foi acompanhada de muito perto por Gadeir, que protegia esses cientistas como se fossem seus próprios filhos. Além disso, inspirava-os o tempo todo a continuarem nas pesquisas dessa força destrutiva. Alguns cientistas não conseguiram parar nem mesmo para dormir e se alimentar, por causa da terrível obsessão realizada por Gadeir. Pensaram no projeto da bomba 24 horas por dia até a realizarem. Entretanto, ilude-se quem pensa que o lado negro é fiel a alguma pessoa ou facção. Gadeir logo percebeu que o nazismo fracassaria e passou a estimular os americanos a construir a bomba atômica, utilizando uma das maiores armas das sombras, o medo. Eles manipularam inclusive o famoso cientista Albert Einstein, para que ele, instigado pelo temor de que os alemães desenvolvessem a bomba antes dos americanos, desse seu apoio à construção do artefato que ceifaria milhares de vidas japonesas e instauraria a era da Guerra Fria no mundo. Gadeir, nos bastidores sombrios da guerra, também passou a alimentar as futuras desavenças entre capitalistas e comunistas, sonhando sempre com a concretização de um desastre nuclear, que felizmente nunca ocorreu, pelo trabalho paciencioso da alta espiritualidade da Terra. As trevas sempre trabalham dos dois lados, procurando atender apenas seus interesses. Nunca duvide disso. Os senhores da escuridão jamais lutam defendendo um único lado.
oferecem seu apoio de acordo com as conveniências. No final, geralmente, eles ganham enquanto todos perdem. Em toda guerra, temos um único vencedor, a morte. Alguns dias depois, os mestres nos encontraram na casa de campo, não muito longe da cidade, onde definíamos estratégias para enfrentar os últimos sacerdotes do Vril de toda a Atlântida. Arnak ainda estava muito reticente. Ele não via a necessidade de nos expormos daquela forma. Por ele, pouco se importava. Gadeir seria ou não o supremo soberano de toda a Atlântida. Nem mesmo a possibilidade de um mago negro exterminar todos os cidadãos da raça vermelha o preocupava. Arnak só desejava voltar à sua vida rotineira de conquistas. Aos seus olhos, meu plano era muito perigoso, pois se não vencêssemos, seríamos mortos. Segundo ele, talvez fosse o momento de negociarmos uma trégua, já que a luta entre as raças havia terminado. A morte de Nereu, que desejava vingar a irmã, fê-lo pensar que estaria livre de qualquer ameaça. Na verdade, Gadeir nutria um ódio especial por mim. Ele sabia que Arnak, após minha morte, apoiá-lo-ia sem se tornar uma futura ameaça. Além disso, Gadeir acreditava no poder do Vril. Quantos mais mestres da grande energia estivessem ao seu lado, mais coeso e absoluto seria seu reinado. Como já afirmei, ele não imaginava que o fim de Atlântida estava próximo, apesar de todos os avisos que a natureza nos dava diariamente. O poder o cegava cada vez mais. Os mestres, então, aproximaram-se e eu lhes disse: fico feliz em vê-los uma vez mais, antes de nossa partida para a vida maior. Eles concordaram com o gesto e olharam para o ponto vermelho no céu, que se aproximava cada dia mais da terra, e em seguida Nasser disse-nos: meus filhos, nós ontem recebemos informação do plano espiritual de que Gadeir planeja utilizar o Sol Negro em toda a extensão da Atlântida Oriental. O problema não seria tão grande se a repercussão dessa explosão se restringisse à nossa dimensão. Os sábios engenheiros siderais dos planos superiores temem que ela fira gravemente a Terra como um todo. Gaia não pode ser afetada por essa ação terrível. Ártemis ergueu as sobrancelhas, preocupada com esse desfecho, e completou, enquanto demonstrava sinais de ansiedade: não havíamos previsto que ele conquistasse essa tecnologia antes do inevitável fim. É preciso impedi-lo para que as gerações futuras do planeta possam viver dentro de uma biosfera adequada ao desenvolvimento humano. Eu olhei para Arnak e perguntei: esse motivo é suficiente, meu amigo? Ele fez uma expressão de que estava convencido, mas não satisfeito. No entanto, aceitou, pouco conformado. Ártemis, em seguida, aproximou-se do inconstante Arnak e falou, olhando profundamente em seus olhos azuis: meu filho, essa é a oportunidade que você tem de fazer algo pelos outros. Você pode vir a se orgulhar dessa experiência, e ela pode ser a porta de que você necessita para se desvencilhar de seu ego e encontrar o caminho da luz. Vocês ainda não perceberam, mas estão entre o bem e o mal, sem definir-se por qual caminho seguir. Ele concordou com o gesto, não muito empolgado, mas por vergonha de sua situação moral, do que por um real desejo de ajudar. Os mestres partiram então, enquanto as gêmeas e eu ficamos meditando sobre suas palavras. Encontrar a luz. Será que isso ainda seria possível para as almas como as nossas? E será que era isso o que desejávamos? Arnak abriria mão de seu devasso estilo de vida para seguir por um caminho de abnegação em nome do próximo? Rio abdicaria de sua arrogância e intempestividade
para tornar-se um ser cordial e gentil? E eu libertar-me-ia da revolta interna que me consumia? Meu desejo de vingança seria saciado se eu matasse Gadeir? Electra estava morta e parecia que nada mudará em minha alma, no sentido de aplacar minha ira. Não sabíamos nem quem éramos, nem o que queríamos para nossas vidas. Um incompreensível dilema tomava conta de nossas almas. Parecia que desejávamos fazer parte do grupo da exceção. Quando nos demos conta, percebemos que as palavras dos mestres faziam sentido. Não éramos parte nem da luz nem das trevas. Lutávamos dentro de um cenário intermediário entre essas duas forças antagônicas. Atordoados com essa reflexão, decidimos imediatamente voltar para a sede do governo Atlante e resolver, de uma vez por todas, aquele impasse que tínhamos com Gadeir. Fazia tantos anos, era a hora do tudo ou nada. Antes de partirmos, percebi que Lua e Sol estavam com roupas diferentes das tradicionais. Elas vestiam as usuais calças negras e apenas coletes com botões de pressão. Seus braços e ombros estavam nus, sendo que na frente o decote era vertiginoso. Também não usavam as capas escarlates, mas nos pés não dispensaram suas já tradicionais sandálias. A de Lua com cor de prata enfeitada com diamantes e a de Sol dourada com detalhes em oricalco. Intrigado, perguntei: algum motivo especial essa vestimenta sedutora? Elas sorriram enquanto ajeitavam os cabelos de forma sensual. Sol piscou o olho para mim e respondeu: ah, meu amor, essa é a nossa arma secreta para o duelo. Eu apenas arquei as sobrancelhas, admirando com os olhares poderosos e sensuais de minhas mulheres, e resolvi não questionar mais. Já era hora de enfrentarmos nosso destino. Ao nos aproximarmos da sede do poder Atlante, ficamos estarrecidos com a gritaria nas ruas. O populacho comemorava a vitória na guerra, quebrando tudo que via pela frente e bebendo de forma enlouquecida. Alguns guerreiros da raça vermelha, que eram prisioneiros de guerra, foram soltos nas ruas para serem agredidos e humilhados pelos cruéis vitoriosos. Eram cenas gratuitas de violência, proporcionadas por uma sociedade que havia mergulhado profundamente nos complexos labirintos do ódio. Muitos daqueles que agora se colocavam de forma ameaçadora diante dos vermelhos vencidos eram os mesmos que no período da guerra se escondiam de medo para não terem de lutar nas batalhas. Eram nada mais que ratos desprezíveis. Os verdadeiros soldados do exército da raça branca ainda se encontravam nos campos de batalha. Olhei com desprezo para aquela gente que merecia o triste destino que em breve viveríamos. Entretanto, logo no centro administrativo, essas criaturas falsas e desprezíveis foram as que eu tive mais prazer em subjugar. Depois que todos nós descemos para o submundo astral, e lá se estabeleceu o império dos magos negros atlantes. Ao entrarmos no amplo prédio, todo decorado com ouro, prata e oricalco, não tivemos nem a oportunidade de nos dirigirmos aos nossos aposentos. Gadeir já se encontrava reunido com os demais sacerdotes no salão central, provavelmente nos aguardando. Naquela época, nossos sentimentos eram muito desenvolvidos. Era comum anteciparmos ações com base em nossa intuição, algo que o homem hoje em dia pouco explora, por ter esquecido suas origens milenares e também pela natureza primitiva dos corpos físicos da espécie Homo sapiens. Os últimos remanescentes da classe sacerdotal de magos negros atlantes nos aguardavam para o derradeiro combate. Com um olhar amistoso, era a hora de colocarmos à prova os dois triângulos. Eu na frente, com as gêmeas,
cada qual em um de seus lados, meio passo atrás, lua à direita e sol à esquerda, enquanto Arnak e Rio ficaram um pouco mais atrás de cada uma delas, formando um triângulo dentro do outro, uma formação coesa e imbatível, a qual utilizaríamos em muitos duelos no astral por milênios. Gadeira então levantou-se do trono do amplo salão, contorcendo seu corpo como se fosse um gafanhoto com longas pernas, e disse: Chegou o momento que eu tanto esperava. De hoje você não passa, caro Andrei. Eu sorri e respondi, percorrendo o olhar por todos os sacerdotes. Será um prazer, mas antes de iniciarmos, quero dizer a todos os meus irmãos aqui presentes que esta luta não é de vocês. Os que abandonarem esse duelo agora serão poupados quando vencermos. Quem se mantiver aqui, enfrentando-nos, será morto. Deu uma breve pausa e, olhando nos olhos de cada um, completei: sem piedade. A maioria dos sacerdotes riu, ironizando-nos, mas alguns ficaram pensativos. Eu aproveitei um momento de dúvida entre eles e insisti: pensem, meus irmãos, vocês querem perpetuar no poder absoluto de Atlântida um lunático que deseja utilizar o Sol Negro para destruir metade da nossa pátria? Por mais que odiemos os inimigos da raça vermelha, isso é descabido e perigoso e poderá inclusive destruir nós mesmos. Eu respirei profundamente e ameacei novamente: quem ficar neste palco será exterminado. O lado vencido não será poupado. Gadeir replicou minhas acusações sobre o uso do Sol Negro, mas sua argumentação não foi convincente. Isso fez com que alguns sacerdotes se retirassem do cenário do confronto. Ele tentou revidar, dizendo: aqueles que abandonarem o duelo serão punidos por mim, quando eu exterminar nossos rivais. Eu rapidamente repliquei: você está com medo de nos enfrentar em igualdade de condições? Essa luta é somente nossa, de nós 5 contra você e seus partidários mais próximos. Não comprometa todos os sacerdotes em uma luta que você pode conquistar de forma equilibrada. Paltauer, então, mordeu a isca e disse, esfregando as mãos: libere-os sem punição, meu mestre. Deixe comigo, que eu vou estraçalhar o pavãozinho com minhas próprias mãos. Arnak, sempre debochado, começou a rir sem parar. Pavãozinho. Eu olhei para ele e disse irritado: cala a boca, Arnak. Concentra-se na batalha. Arnak era assim, difícil de conter e irônico. Ai, mas essa foi muito boa. Se sobrevivermos, não vou me esquecer disso nem por 1000 anos, pavãozinho. Rio conteve o riso e se preparou para a batalha, enquanto as gêmeas esboçaram um sorriso leve com o canto da boca. Só então disse em um tom zombeteiro: é bom rirmos um pouco para relaxar, amor. A batalha será dura. Enquanto isso, pouco a pouco alguns sacerdotes foram saindo do amplo salão, que parecia um imenso tabuleiro de xadrez, por causa do piso de pedras brancas e pretas. Alguns abandonaram o desafio por não concordarem com as decisões extremas de Gadeir, outros por acreditarem que tínhamos grandes chances de vencê-lo. Aquele duelo, que seria o último com o Vril na história da humanidade, desenrolar-se-ia assim mesmo como um grande jogo de xadrez. Ao contrário das batalhas no penhasco, essa seria um desafio de forças, disputado lance após lance, até que o definitivo checkmate fosse efetivado, destruindo a equipe inimiga. Peças derrubando peças, manipulações do Vril ocorrendo de forma inusitada, tudo para surpreender o oponente e neutralizar suas forças, com o objetivo de abrir as portas para o golpe final. Os magos atlantes que desistiram do combate subiram ao mezanino para assistir de camarote aquele inigualável confronto,
No fim, ficaram apenas 8 sacerdotes com Gadeir, sendo os principais seus assessores próximos, Galeato e Pautauer. Esses não dariam mais trabalho. Um a um os componentes foram destruindo suas combinações de força com o Vril e as direcionando aos oponentes a fim de estabelecerem correntes que eram sustentadas pela equipe rival. As gêmeas eram excelentes nisso também. Era quase como um brinquedo para elas, que sorriam como se estivessem realmente jogando uma empolgante partida de xadrez e comemoravam a cada lance notável que realizavam, desestabilizando a estrutura emocional dos rivais. Talvez nosso grande trunfo fosse a ausência de medo da morte. Nesse quesito, entre nós, talvez só Arnak fosse fraco. O galante conquistador adorava aquela vida de ilusões em que vivíamos. Provavelmente, por isso tenha sido o último a abandoná-la. Cada golpe ou jogada, como queriam, durava em torno de 15 minutos. A equipe rival sustentava o equilíbrio de forças usando o Vril e aguardava sua vez para revidar. O intervalo entre as jogadas também era de mais ou menos 15 minutos, momento em que estudávamos o inimigo e também reacendíamos o poder do Vril em nossas mãos, depois de recuperarmos as forças. O som característico do quinto elemento aumentava e diminuía à medida que executávamos cada jogada. Não sei por quantas horas ficamos naquela luta, sofrendo imenso estresse, mas ao mesmo tempo era emocionante pelas jogadas brilhantes que todos realizávamos. Os sacerdotes que abandonaram o tabuleiro assistiam a tudo boquiabertos. O quinto elemento estava cada vez mais raro na atmosfera atlante. No entanto, realizávamos manipulações fantásticas com a grande energia naquele dia. O manuseio do Vril e a atenção a cada lance do grupo rival exigia-nos concentração máxima. Rio e as gêmeas mal piscavam. Arnak demonstrava certa dispersão, típica de sua personalidade, e eu me perdia em meus pensamentos confusos. Minha mente, sempre reflexiva, fazia com que eu me desconcentrasse em certos momentos, perguntando-me sobre os porquês de cada experiência da vida. Mas eu rapidamente recuperava a concentração máxima. Assim, várias horas se passaram e o olhar confiante de Gadeir não esmorecia. Galeato ajeitava sua capa com determinação e também não dava mostra de nenhum cansaço. Pautauer, o mais corpulento entre eles, também não desfazia o vinco em sua testa, demonstrando concentração e ódio extremo a nós, seus rivais. A luta continuou, assim, exaustiva, até que me precipitei e fiz uma combinação arriscada com o Vril, que terminou me deixando descoberto. As gêmeas e Rio estavam com suas capacidades máximas comprometidas. Somente Arnak poderia intervir, mas isso lhe custaria muito caro, talvez a própria vida, porque Gadeir, naquela combinação de forças, teria como revidar e destruí-lo. O sedutor amigo praquejou, olhando para mim, muito irritado e nervoso. Droga, Andrei, droga, eu falei que não deveríamos enfrentá-los. Um grave silêncio tomou conta do amplo salão. Passados alguns segundos, Gadeir gargalhou e disse, estendendo a mão para o galanteador e corrigível. Arnak, é inútil reagir. Seja meu fiel discípulo e todo esse período de rebeldia lhe será perdoado. Eu olhei para as gêmeas e percebi que lágrimas silenciosas escorreram serenamente de seus olhos. Tudo estava perdido. Elas então falaram-me. Meu amor, não tema.
Em breve estaremos com você no plano do espírito. Eu abaixei a cabeça, confuso. Não era assim que deveria terminar meus dias, conforme indicavam meus sonhos proféticos. Eu já havia confidenciado às meninas que morreríamos quando uma grande onda invadisse a capital de Poseidones, e eu estaria sentado no trono de um rei, com elas duas, com suas cabeças deitadas sobre minhas coxas. Não fazia sentido o que estava acontecendo. Naquele instante, percebi que Arnek me olhava, constrangido. Eu virei para ele e afirmei telepaticamente: faça o que tiver que fazer, meu eterno amigo. Eu compreenderei. Ele sacudiu a cabeça, com a mente perturbada, e pude perceber seus pensamentos. Desculpe, Andrei. Tudo acabou. É inútil continuar lutando. Lamento. Naquele momento, abaixei a cabeça e disse para mim mesmo, procurando algo em que me agarrar. Nessas horas, as almas fracas na busca da luz se lembram sempre daquele que geralmente se esquecem nos momentos de felicidade, o Criador dos mundos. Estou de novo aqui, grande Pai, às portas da morte, e entrego-lhe a ti meu espírito. Faça de mim o que achar justo. Eu sorri, esbevecido, com o sentimento de liberdade que sentia. Era o fim do ódio, do sofrimento, do desejo de vingança e das rivalidades antifraternas. Eu só queria encontrar o grande vazio, a mesma ilusão que muitos suicidas têm quando procuram a morte. No lado de lá, não existe vazio, e sim nossas próprias consciências, mais vivas do que nunca, cobrando-nos por nossos equívocos e pela fuga de nossos compromissos. Jamais devemos fugir da vida, e sim adquirir sabedoria espiritual para enfrentar os dissabores que surgem durante a caminhada. Arnek, a seguir, olhou para suas próprias mãos, carregadas com vril, ao ponto de faiscarem, e deixou-se envolver pelo mais belo dos sentimentos, esquecendo-se de seu ego. Ele se lembrou da nossa amizade, desde que éramos criança, de nossos pactos de fidelidade mútua, tanto na infância quanto no momento em que me tornei mago negro, ao lado dele e de Rio. Tudo isso passou por sua mente na velocidade de um raio. Gadeir e seus asseclas haviam reduzido a concentração do vril em suas mãos, já dando a vitória por certa, pois conheciam a personalidade de Arnek. Esse fator surpresa foi-nos de grande valia quando ele inesperadamente manipulou o vril de maneira absoluta, sem reservas, e arremessou-o contra o sinistro ser esquelético de manto negro, gritando de forma selvagem com toda a intensidade de sua alma. O arrogante e esquio líder de nossa raça surpreendeu-se com o ataque e chegou a se desequilibrar, pendendo para trás, mas rapidamente se refez-se do susto e revidou, realizando um equilíbrio de forças com Arnek. Porém, infelizmente, Arnek passou a ser consumido. Tivemos de observar, impotentes, seu corpo envelhecendo rapidamente, como se uma forma sinistra estivesse vampirizando todas as suas energias, sugando o tônus vital de sua alma e de seu corpo. Os olhos de Gadeir então brilharam e ele cometeu seu grande erro. Direcionou sua força máxima sobre Arnek, com a intenção de destruí-lo, dando-nos a liberdade de ação de que precisávamos. As gêmeas, sempre muito espertas, aproveitaram o momento e fizeram um grande impensável. Abriram seus coletes repentinamente e expuseram os seios exuberantes, lançando olhares sedutores sobre os rivais. Elas sabiam que seus poderes iam muito além do que o vril poderia nos proporcionar naquela batalha. Boa parte dos sacerdotes que davam cobertura a Gadeir na segunda linha sonhava em um dia vê-las nua e quem sabe até mesmo possuí-las. Os homens em todas as épocas sempre foram iguais nessa questão.
jamais resistiram à beleza de uma linda mulher, ainda mais nesse caso, e que eram duas quase idênticas, sem contar que os seios de Sol e Lua eram verdadeiramente divinos. Aquele gesto repentino das gêmeas terminou desconcentrando os sacerdotes que davam sustentação à energia de Gadi. Eles tiveram repentina ataque cardíaca e seus cérebros perderam o foco da batalha. Para manipular o quinto elemento, concentração é essencial, e isso eles não tinham mais. Então logo o vril desapareceu das palmas de suas mãos. Rio percebeu o enfraquecimento dos inimigos e partiu por trás das gêmeas, atacando-os com o apoio das duas. Eles destruíram em poucos segundos 6 sacerdotes atônitos que cobriam os nossos principais rivais. Eu puxei a energia de Gadi para mim, libertando Arnak, que já estava deitado no rico piso de pedras brancas e pretas, contorcendo-se de dor como uma sombra viva do que fora. Seu corpo esfumaçava em razão de alta tensão energética que recebera. Enquanto isso, Galeata e Potaware ficaram boquiabertos com a perda do apoio que recebiam de trás, facilitando a ação das gêmeas e de Rio que os destruirão. Eles eram muito arrogantes e convencidos de seu potencial. A ideia da derrota não fazia parte de suas crenças. Olhavam para a situação ao seu redor sem acreditarem no que estava acontecendo, o que terminou por facilitar nossa ação. Poucos segundos depois eu disse: adeus, Gadi, volto a te encontrar no inferno. Isso se Atlas já não tiver acabado com você quando eu chegar lá. O maquiavélico líder da raça branca apenas arregalou os olhos e tentou fazer algo, mas antes disso também explodiu, tornando-se uma nuvem de pó diante de nossos olhos. O duelo estava encerrado. Eu suspirei e disse, olhando para o alto, sem dar-lhe conta de que um espírito voltado para o bem jamais espera a vingança. Evelyn, minha querida, isso é por você. Sinta-se vingada. Depois, corri até Arnak e virei seu rosto em minha direção. Ele parecia um velho decrépito, com mais de 200 anos. Seu corpo estava arruinado, os cabelos haviam caído, apenas alguns ralos fios longos saíam esparsos de sua cabeça, que mais parecia uma caveira. Sua pele estava muito enrugada e os dentes, sempre brancos e brilhantes, tornaram-se marrons e desidratados. Parecia um corpo putrefado, dentro das intocáveis belas vestimentas dos magos negros atlantes. Ele olhava para as mãos e me dizia horrorizado, com uma voz fraca e reticente: Andrei, mate-me, por favor, mate-me. E eu o aconcheguei em meu peito e sentado no chão e falei, enquanto o embalava, assim como se faz com uma criança: calma, meu irmão, calma, nós daremos um jeito nisso. Temos as câmeras de rejuvenescimento na pirâmide. Você voltará a ser o que era. Naquele instante ele desmaiou, enquanto os sacerdotes que assistiam ao combate do mezanino passaram a nos aplaudir. Em seguida, todos desceram e se ajoelharam à nossa frente. Um deles então perguntou: quem entre vocês será o nosso líder? Seguiremos suas decisões com fidelidade máxima. As gêmeas eram minhas princesas. Rio jamais desejou o poder, pelo contrário, tinha até aversão a ele. E Arnak encontrava-se em um estado deplorável. Mais uma vez, o destino pregava-me uma peça, quando o Rio espontaneamente disse: Andrei é o nosso rei. Todos aclamaram meu nome a uma só voz, e depois aquele que nos interpelou disse: vamos comunicar a toda a Atlântida que ele tem um novo governante. Ficamos felizes por não termos de nos submeter a um líder instável e perigoso como Gadi. Percebi que aquela era uma bajulação comum entre aqueles que utilizavam de gestos políticos para evitar represalias, mas não me importei, apenas ordenei:
Vamos adiar o comunicado por alguns dias. Deixe o povo comemorar a seu bel fazer. Agora preciso levar Arnek para a pirâmide. Todos estão dispensados. Aproveitem para comemorar a vitória. Um dos sacerdotes que apenas assistiu ao confronto olhou para o rosto desfigurado de Arnek e falou: é inútil, pois ele já está morto. Jogue-o o porta fora e venha comemorar conosco. Será apenas um cadáver em meio às ruas. Eu, em seguida, levantei-me carregando nos braços o corpo de Arnek, que exalava o cheiro da morte, e disse-lhe: reza para que ele viva, porque se morrer, você morre também. Jogarei suas cinzas sobre o túmulo de meu amigo, em homenagem a ele, e colocarei sua cabeça cravada em uma lança para os corvos visitarem a sepultura de Arnek, e assim abençoá-lo com seus cânticos sagrados. O medíocre sacerdote de segunda linha se encolheu, assustado, sem nada dizer, e tendo certeza de que naquele mesmo instante já passou a sentir saudades de Gadeir. Depois, corremos carregando Arnek até a grande pirâmide, e lá subimos ao cume. No último andar, onde o colocamos nas câmeras de rejuvenescimento. Porém, o tratamento emergencial não surtiu o efeito esperado. Ele gemia sem parar por causa das dores atrozes. Arnek estava muito fraco e a incidência do vril sobre ele estava sendo mortal. Tivemos que desativar o processo e apenas colocá-lo imerso em uma solução líquida com vril para amenizar seu sofrimento. Seria impossível rejuvenescê-lo naquelas condições, pois seu corpo estava muito deteriorado. O efeito balsâmico da solução aliviou suas dores, fazendo cair em sono profundo. Enquanto dormia, meditamos sobre tudo o que tinha acontecido e estudamos alternativas para recompô-lo. Arnek tinha arriscado a vida por mim. Eu não poderia abandoná-lo naquele estado. Quando ele acordasse, estaria em profunda depressão e desejaria morrer, caso não recuperássemos seu estado físico. Sob forte impressão, levantei-me e me aproximei dele com passos lentos. Olhei fixamente para seu rosto, carcomido por um envelhecimento relâmpago, coberto dos cânceres de pele. Observei silenciosamente, sempre bem cuidados cabelos, agora ralos e sem vida, e chorei abertamente, sem esconder as lágrimas. Toda a vaidade que sempre cultuáramos durante a vida estava ali, completamente morta em Arnek, exatamente em quem era mais afeito a ela. O divertido amigo adorava passar horas diante do espelho, adorando o seu próprio corpo, da cabeça aos pés. E agora estava ali, em sono induzido, mergulhado na solução de vril, em um estado absoluto, repulsivo, mas parecendo uma múmia milenar, do que o alegre e belo amigo, que nos divertia com seus galanteios sensuais. As carinhosas gêmeas então abraçaram-me, enquanto Rio apoiava sua mão pesada em meu ombro, observando com um olhar chocado aquele corpo disforme que abrigava a alma rebelde de nosso querido irmão Arnek.